Gente, voltamos aí, parte 2. E voltamos. Copo de água agora cheio. Não, rapaz, semana passada... Não? Não, deixa eu virar, é aqui, ó. Canequinha da Umadeb, você pode adquirir ela na umadebstore.com, né? Tem garrafinha, tem ano da colheita lá. Gente, parte 2, continuamos aqui com o pastor Idail Costa, pastor Kleberson, falando sobre pastorado, liderança, mentorado. Mentoria. É muito legal, né? E queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Costa Júnior, nossos pastores, também a nossa liderança, pastor Leles, pastor Netinho. Deus continue abençoando vocês. E se você gostou da semana passada, você anotou, né, semana passada as informações. Hoje tem mais. Eu tive que pegar o dicionário. Você foi ali fazendo a copia-cola? Né, tem o candeado lá, sei lá que é o candinheiro. Eu já perdi aqui, né? Cadente. Cadente. É um assunto cadente. O que é cadente? Para mim, cadente é uma estrela pegando fogo, né? É algo que está em voga, que está quente. Maravilha. No assunto. Queridos, sejam bem-vindos aí na nosso segundo episódio. E agora a gente vai fazer um bate-bola aqui mais prático, né? A promessa era fazermos algo mais prático. A primeira pergunta que um quer calar e eu acho que vai ajudar o nosso ouvinte, o nosso internauta, a ter também referência. Falamos muito sobre imitação, né? E terminamos com um negócio lá em cima, com um tema muito polêmico, falando sobre essa questão de imitar, de não imitar, uma geração que tem muita informação e pouco conhecimento. E prática, né? E daí o conhecimento se gera a prática. A gente sabe que você lendo, você adquire 20% de conhecimento, você lendo, escrevendo vai para 40%, você lendo, escrevendo e falando, me parece que vai para 50%. Lendo, escrevendo, falando e ensinando, você absorve 70% do negócio. Então, precisa sim da prática. Mas, gente, quem são as referências de vocês? Pastor Idail, o que o senhor consome de material? O senhor falou sobre muitos autores, né? Mas quem são suas referências? E daí eu queria que abrisse aí, até porque o nosso público não vive só da fé, né? São jovens que estão empreendendo, líderes que estão no mercado de trabalho. O que o senhor consome de literatura, de podcast? Onde que o senhor adquire conhecimento? E depois o pastor Clebinho traz aí pra gente também as suas fontes. Uma parte, presidente. A última vez que o pastor Idail me indicou um livro, eu tive que ler com dicionário. Então eu vou falar para ele, pastor Idail, você pode pegar aqueles lá, mas pega uns aqui também, sabe? Que assim, o nosso que é popular mesmo, né? Assim, aquela linguagem do povo. Eu leio Churchill. Né? Pastor Idail. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês e abrir um pouco, né, da construção da nossa vida, do nosso dia a dia. E como é interessante de que esses ambientes nos colocam a internet, né? Abre a janela da nossa casa e faz com que nós dialogamos com a nossa vida prática. Eu não quero me colocar aqui como uma proposta arrogante até na construção da formação e por aí vai, mas eu, por uma questão de estrutura, eu demorei muito a vir para a vida acadêmica. E me formei em algumas áreas, e essas áreas, e falamos muito do conhecimento, né? Você tem muita informação e pouca prática. E na minha época não se tinha muito um viés pedagógico de formação de uma liderança. Eu me descobri ora por um viés externo que me chamou para uma prática. Eu fui introduzido em áreas que me geraram sobrevida. Então trabalhei na época como office boy e dali fui trabalhar para estruturas financeiras. Automaticamente pisei um solo de formação de administração de empresas e por uma questão social pisei o solo de direito. Me tornei
amante da história, e principalmente a história da Segunda Guerra Mundial, porque dali nasceu a construção dos direitos humanos e por aí vai. Então, a minha base de formação e percurso foi delimitado para uma aptidão atrelada ao desejo e por aí vai. Então, eu busquei, se teve durante muito tempo no viés acadêmico, uma proposta de um teste vocacional. Se analisava as nossas áreas e a partir daí se introduzia. Um pouco mais à frente, se introduzia os cursos tecnólogos, em que as pessoas eram colocadas com a teoria, mas também com a preparação muito rápida para o mercado. Eu peguei um pouco desta área e que para mim foi muito prejudicial, porque a tecnologia gera uma facilidade, mas por um outro lado também tira gera um desserviço ao que tange a formação intelectual. Você tem muita informação também, mas você tem uma escassez de base. E sem base você não consegue discursar. Então tem muito vaso sendo formado com arestas porque não foram lixadas corretamente. Então você precisa ter o intelectual e como foi dito no podcast anterior, você tem muitas pessoas que têm o conhecimento e não aceitam a interferência de uma liderança, de um aconselhamento, porque se acha dona do saber. E por se achar dona do saber, tem um problema de que se acha detentor de uma verdade. E a verdade, seja pela filosofia, seja pela antropologia, seja pela religião, ela não pode ser absoluta. Ela é uma relação que se forma a partir da experiência. O experiencial está atrelado à essência da alma, né? Então, é na alma também que você gera essas memórias. Então, é uma construção muito abrupta, muito larga, que envolve a busca, que está na alma, mas forma também pela consciência daquilo que é certo e errado. Então, na primeira proposta que eu tive de todas essas formações, tem a ver com o direito, tem a ver com a administração / liderança, tem a ver com o social, religioso. E então eu tenho no meu escopo algumas áreas que eu tenho por formação. Administração de tempo é uma das áreas que eu me desenvolvo. Segunda área que muito me apetece é a liderança. A segunda é o direito. A quarta, melhor dizendo, é a espiritualidade. E a quinta eu trabalho uma área que tem sido uma proposta interessante para mim, que é o referencial biográfico, né? Então, eu sempre tenho uma perspectiva de leitura da vida de alguém que construiu ou que marcou a história a partir dos seus experimentos práticos. Então, eu tenho um cabedal de conteúdo sendo formado a partir da liderança. Então, vira e mexe, eu sou um bibliófilo. É o quê? Bibliófilo. Eu sou... Deve ser alguma coisa ali, gosta de eu livro. sou alguém que sou apaixonado por livros. Então, eu faço uma viagem aérea, por exemplo, eu levo um livro, eu leio ele na ida e na volta, ponto. Porque é uma dinâmica de leitura. Então, eu fui apresentado à leitura. Eu gasto mais tempo com a leitura. Automaticamente, você enriquece o vocabulário, você enriquece o discurso, você começa a estabelecer filtros, né? Na pandemia, por exemplo, eu estabeleci a construção de 86 grupos de leitura, em que eu indicava os livros. Eu sou também cinéfilo, eu indico filmes. Então, além de livros e filmes, eu estou sendo assistido por um grupo da Arca de Noé aqui, mas... E indica também lugar de comida. Como é que chama isso aí? Restaurante Foley. Tem um restaurante. Gourmetófilo. Tem um restaurante ali seja pelo livro, seja por uma construção. Por exemplo, eu vejo muitos filmes voltados por uma história real, né? Então, isso gera um impacto maior quanto à formação de valor. Enquanto eu estou assistindo filme de zumbi. Então, para a liderança, por exemplo, que é um foco que eu atuo, eu leio um livro, então eu distribuo no mês
um círculo vicioso de leitura em cima de temas. Então, secular, espiritual, vou trabalhar os direitos humanos e vou trabalhar uma proposta que eu adotei para a minha vida. Eu li a Bíblia 3 vezes e não me agradou a proposta. Então, eu adotei fazer a leitura de um livro por ano, e sem pressa. Então, eu estou lendo, por exemplo, esse ano o livro de Salmos. Eu gastei 1 ano, 7 meses, 24 dias, nunca vou esquecer desse número, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então, isso me enriquece mais, porque eu me aprofundo mais no conteúdo e formo uma ideia com diversas vertentes a partir do livro. Então, eu tenho para líderes, eu tenho para o direito, que é a minha área que eu me encontrei, por isso esse teste vocacional, me encontrei dentro do direito, os direitos humanos ainda mais, sou estudante da Segunda Guerra Mundial por conta dos direitos humanos, e aí muitos livros estão em torno deles, né? Não sei se tem mais tempo, né, para falar dos livros, né? Então, não, mas para liderança... Isso é porque ele fez administração de tempo. É a administração do tempo, porque eu estou sendo oportunizado a falar de um contexto de construção de mais de 40 anos, né? Então, você chega para colocar um conteúdo e não é fácil, né? Pastor Idaí, eu só ia pedir para o seguinte. Eu fiquei te ouvindo falar aqui e eu já fiquei preocupado. Eu fiquei tentando encaixar. Bom, eu estou lendo 3, mas o devocional, ele está lendo 5 áreas por dia. Talvez esse alguém que está nos assistindo já ficou preocupado. Tem alguma dica aí para poder... Não. Preocupado não. A pessoa está chateada, ela está desligando agora. Está desligando. Não, você sou incompetente. Daí vem, qual que é a sua doutrina? Aí, uma dica aí que você pode dar. Eu acho que... Acorda às 5 da manhã. Tem a ver com administração de tempo. Primeira questão. Todos nós temos 24 horas. Então, todos nós temos que priorizar uma ordem. Então, para o desenvolvimento ocupacional, eu tive o encargo de estar envolto por uma obrigação externa. Então, se eu faço um curso de liderança, ele me dá uma didática pedagógica, eu tenho que ler sobre isso. Então, eu acabei de vir de um curso de Ciências da Religião e ele me ofertou, dentro de 2 anos, eu li 84 livros temáticos. Num outro sobre teologia, me ofertou 47 livros temáticos. Então, a própria área me fomentou uma formação. Então, se for possível, se introduza dentro de uma formação, e essa formação vai te obrigar a fazer leituras. E aí, se te obriga a fazer leituras, você vai ter aí pelo menos um referencial teórico que vai subsidiar o discurso, né? Então, para líderes, por exemplo, um dos livros que eu leio ele 3 vezes no ano, um livro prático. Eu gosto muito do livro físico, faço leituras digitais, mas eu prefiro físico, porque eu tenho o vício de demarcar o livro. Eu tenho um método de ler uma quantidade de... fechar um capítulo. Eu fecho um capítulo por dia. Então, eu leio um livro por semana, eu fecho um capítulo e eu faço uma resenha desse capítulo. A partir dali, eu massifico a ideia, extraio as ideias principais. No final da semana, eu faço um resumo geral, um apanhado de tudo que eu li. Então, tem um dos livros que foi me ofertado lá no curso de administração, que é um livro Quem Mexeu no Meu Queijo, por exemplo, um livro de liderança, um clássico. Eu revisito ele, toda vez que eu releio ele tem uma lição diferenciada para mim. Então, tem a ver com administração, tem a ver com liderança, tem a ver com vocação, tem a ver com o desmontar de uma zona de conforto, tem a ver com a ressignificação de caminhos. Então, são várias lições. Eu recentemente li um livro para líderes, para família, para uma referência de carga emocional, um livro interessantíssimo, é uma fábula, O Cavaleiro Preso na Armadura. O livro foi espetacular, porque trabalha uma outra ideia de um pai que luta as guerras de um rei, mas quando volta para casa, lutou tanto a guerra do rei, quando chegou em casa não conseguia tirar a armadura, porque ela ficou colada ao seu corpo. Então, quando o filho quis ver o pai, ele não conseguiu tirar o capacete,
e ele ficou triste porque o filho não conseguia ver a sua face. Ele perdeu uma identidade para o ambiente doméstico, porque o filho via ele com armadura, mas era alguém reconhecível porque era visto da presença do rei. E para o rei ele era alguém visível, mas para casa não. Então tem vários ingredientes, um livro muito interessante. Eu li ele em 2 dias, demorei 2 meses para estabelecer conceitos. Não é ler por ler, você tem que tirar alguma lição. Por isso que eu faço a resenha. Quando eu faço a resenha, eu massifico as ideias. Um livro para liderança apaixonante, para a liderança evangélica, que eu aconselho que todo líder deva ler, chama-se O Perfil de 3 Reis, que narra a história de Davi, de Saul, Davi, Absalão. Um livro clássico, que o autor trabalha esta relação a partir de um histórico. Se eu tenho um Saul, como um Davi se posiciona. Se eu tenho uma memória de Saul como Davi, como Absalão deve se apresentar. E a grande questão, torno a dizer, da desmemória, porque eu perco esse ambiente de coeficiente, de conteúdo, de experiência, porque as gerações alocam a memória no seu tempo necessário. E nós repetimos muitos erros porque não olhamos para a história que já foi registrada. Então, esse livro tem esse perfil, o perfil de 3 Reis, de trabalhar esses coeficientes. Eu tenho lido agora, recentemente, são livros mais densos, livros da Segunda Guerra Mundial. Eu li um livro chamado Hitler, um livro de 1.384 páginas, e como era um tema que eu estava trabalhando, eu li ele em aproximadamente 3 meses. Mas um livro que eu tive que tomar os conteúdos. Então, a formação externa me obriga a fazer algumas leituras. Então, algumas coisas eu leio porque me é da área, algumas porque são formadas na minha formação. Biblicamente, como falei, estou estudando o livro de Salmos, né? E eu faço nesse mesmo método. Não dá para estabelecer leituras dinâmicas em torno da Bíblia, porque é um livro que não compete à mesma administração aplicada a uma leitura dinâmica. E mesmo os livros que eu tenho lido secularmente, eu não aplico também a leitura dinâmica, apesar de ler uma média de 30, 40 páginas dias. Mas eu não me permito ler a Bíblia dentro de uma leitura dinâmica, porque é um livro, além de ser histórico, profético, poético e revelador, é um livro que trabalha uma comunicabilidade a partir do Espírito Santo. Então, não dá para ler na mesma dinâmica. Mas aí a gente passaria a noite aqui falando de indicações de livros, porque é uma área que me apetece. Tem um blog, você tem alguma página que você eu tenho a minha própria... Eu não sou muito de publicar, por uma questão muito da pessoalidade, né? As minhas áreas de busca... Por exemplo, o público que nós atuamos. Mas o público, às vezes, não, como disse, foi apresentado a um outro ambiente de formação que gera um desenvolvimento, né? Mas eu tenho a página no Instagram, no Facebook, mas não nada mais do que isso. Mas eu tenho esses grupos particulares de leituras. Então, eu tenho um grupo de 7 empresários, por exemplo, não são cristãos, e eu indico um livro uma vez por mês. A gente se encontra uma vez por mês para pensarmos em torno de um livro. Então, são clubes de leituras seculares, que são a ferramenta de eu também trabalhar uma evangelização. Clebinho, dá tempo? Tem tempo ainda para suas considerações. Eu agradecer aqui, muito obrigado por vocês terem me convidado. Foi muito bom estar com vocês nesse segundo episódio. Deus abençoe, viu? O Kleber é meu irmão, e por ele ser meu irmão, a gente se permite a isso, né? Eu nasci de dia, ele de noite, né? Então nós estamos assim. Eu sei que ele, como um perfil de líderes, e eu encontrei um líder próximo a ele, disse assim: o pastor Kleberson está trabalhando este livro com a liderança. Eu acho isso muito particular, muito peculiar e muito oportuno, né? Porque ele teve um livro que impactou a sua vida e ele pega esse mesmo coeficiente e leva aos seus liderados. Então, eu me preocupo muito com o que leio e para que público eu leio.
E eu me preocupo com a leitura porque eu também tenho um altar, um lugar de comunicabilidade que eu preciso dar um valor, né? Vamos lá. Na verdade, assim, eu vou sintetizar um pouco. Eu vou muito tentar na próxima. Eu sou muito de ler. Somente esse ano de 2024, eu fiz montei uma agenda minha, até de leitura. E fica aqui também o exemplo, o modelo, se de repente você quiser seguir. Eu estou lendo livros que fortaleçam aquilo que eu acredito que está necessitando de fortalecimento na minha vida. Exemplo, vou dar um exemplo. Eu acho que a minha vida financeira não está legal. Então eu busco livros bons relacionados à vida financeira. Pai Rico. Oi? O Pai Rico, sei lá, pode ser. Então assim, eu acho que essa questão de leitura é uma questão muito pessoal. E aí eu vou aqui... E cada um desenvolve aquela da forma que você... Porque talvez quem está ouvindo assim... como que eu vou ler um livro de 1000 e tantas páginas, 3 meses, que nem o pastor Ideia comentou. Mas eu acho que assim, a leitura é um negócio muito individual. E cada um vai ler e ler da forma que você acha que você tem que ler, né? Exemplo, eu vou pegar aqui agora... Terminei há pouco tempo atrás. Eu escolhi os livros do apóstolo Paulo, que ele dá orientações, ou seja, peguei 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Só que eu só peguei os textos onde Paulo está dando orientação, tanto a Tito como a Timóteo, porque nem todo livro ele fala dá orientações, mas outro ele dá orientações à igreja. Então eu peguei os textos que o apóstolo Paulo estava dando orientação direta a Timóteo e direta a Tito, versículo por versículo, fui no original, o que Paulo estava querendo dizer no original, enfim. Fui ali fazendo um estudo de versículo por versículo, justamente nesse quesito de mentoria. Falei assim, se Paulo foi um mentor de Timóteo, Paulo foi um mentor de Tito, por que não ver que orientações esse mentor passou aos seus mentoriados? É um caminho, se você quiser seguir. Para mim foi muito válido. Eu tirei, assim, exemplos muito, muito maravilhosos. Mas você fez uma pergunta aí que eu acho que é muito, muito interessante nós discorrermos. Quem foi os influenciadores, quem foi aí os exemplos de vida, vamos dizer assim? Você chega numa fase da vida que você começa a olhar um pouco para trás, né? Você começa a ver um pouco a sua história, ver muito o que você fez, o que você não fez, por que fez, enfim. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai, minha mãe não foram assim, nós não era uma família assim, com muitas coisas, bem resumida. Meu pai, apesar de eu ser filho único, meu pai era ali aquele pedreirão mesmo, o cara de fazer a massa. Minha mãe era da costura, da limpeza, da diarista. Mas meu pai tinha uma grande preocupação comigo na minha formação. Por exemplo, meu pai nunca me deixava ir trabalhar com ele. Exemplo assim, eu vou pra obra, porque meu pai era azulejista, né? Colocava azulejo lá, que chamava na época. Então meu pai nunca deixava eu ir. Eu fui poucas vezes com meu pai. E meu pai falava assim, você não vai comigo porque você pode gostar dessa área e eu não quero que você goste dela. Você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar e assim. E você não pode repetir de ano. Se você repetir, você toma um couro no final do ano. Então meu pai não... E assim, tem mais. Se você passar de ano, não pensa que eu vou dar presente, não. Que você não faz mais que sua obrigação. Obrigação sua. Eu trabalho para isso. Exatamente. Eu trabalho e você estuda. E aí, eu vim nesse ritmo. Então, eu nunca repeti. Eu não sei se é porque eu estudava muito ou se era meio de apanhar, né? Então, assim, eu nunca repeti. Você sentava lá na frente? Era aluno? Não, nunca fui aluno. Você era do fundão? Era da metade pro fundo. E aí, eu criei nesse ambiente. E aí, meu pai, quando chegava, por exemplo, chegou no final, que eu terminei tudo, meu pai nunca me deu uma orientação. E aí, eu quero deixar aqui para quem está nos assistindo, essa questão também do direcionamento, né? Meu pai falava assim, você tem que estudar. Tá, estudei, pai, e agora? Você vai ter que fazer uma faculdade. Tá bom. Se vira. Mas eu vou fazer o quê? Aí meu pai falou assim, você tem que fazer faculdade. Tá. O seu pai mandou você pro Senai para entrar na indústria? Também. Fui pro Senai, só que no Senai eu não me adaptei. Você fez Senai? Não cheguei a fazer Senai. Fiz o teste, passei, mas não
Ajustagem mecânica? Ajustador mecânico. Pô, eu fui ajustador mecânico. Ajustador. Aqui Lá no Brás. Eu no fiz Brás. aqui no Morvan Figueiredo. No Brás, aqui fui, passei. E aí, só que não me... Eu não terminei o meu. Eu cheguei no último termo e desisti. E aí não deu Eu certo. não queria fazer. Não siga esse O exemplo. encontro dos torneiros mecânicos. Não, mas eu não- ajustador. ajustador tinha, mecânico. tinha briga entre os Torneiro dois. e ajustador é coisa distinta. É. Só que eu passei no teste, mas não fiz. Né? Então meu pai falava assim, você tem que fazer faculdade. Mas fazer o quê? Você tem que fazer faculdade. Tá, pai, mas fazer o quê? E essa falta do direcionamento, porque meu pai também não teve direcionamento. A minha avó falava pro meu pai que ele tinha que trabalhar. São gerações, né? São gerações diferentes. Então minha avó falou assim, você quer ser alguém na vida? Trabalhe, meu filho. Trabalhe. Então meu pai nunca estudou. Meu pai sempre trabalhou. E era uma época que, concordem comigo, comprava-se o terreno no fio do bigode. Isso aí, não isso tinha aí. caixa para financiar. Isso aí. Você falava, eu vou comprar o terreno, e comprava o terreno, não era a casinha. Isso aí. E daí eles iam construindo, era... E aí você precisa entender, fazer essa leitura, esse entendimento dessas gerações, né? Porque minha avó falava para ele trabalhar e meu pai foi trabalhar. Só que meu pai falou assim, puxa vida, não é só trabalhar. Você tem que trabalhar e estudar. Então eu tenho que falar para o meu filho, trabalhe e estude. E aí eu trabalhei e estudei. Só que não é só trabalhar e estudar, você tem que trabalhar e estudar e dar direção para o menino. Sim. E aí foi quando na minha geração, que agora eu tenho que vem a geração das minhas filhas, foi que eu tive que pegar a geração da minha avó, geração do meu pai, mais a minha e entender que não é só trabalhar, é trabalhar e estudar, mas eu como pai eu tenho que dar uma direção para elas. Então, exemplo, eu vou pegar a Lana. O que você quer fazer? Ah, pai, eu pensei em medicina. E mais alguma coisa? Eu também gosto muito de engenharia. Falei, tenta. Foi para engenharia, se formou engenheira. Aí tem a Melissa agora que está fazendo direito. Falei, e aí, filho, o que você vai fazer? Ah, pai, eu não... Falei, por que você não faz direito? Porque o direito vai te dar várias portas. Você quer fazer isso, o direito... Está quase que terminando e está amando o direito. Então, assim, não era só o trabalho, era só o trabalho, a questão também da direção e também a questão do estudo, né? Então, você englobou tudo para formar uma nova geração. E me permita aqui, eu acredito que tem uma grande preocupação que os nossos pais queriam evitar um sofrimento que eles passaram. Sim. Então, a ideia era essa. Eu sempre escutei assim, os pais dão aos filhos aquilo que eles nunca tiveram. E aí eu vim nisso, me formei, quer dizer, na verdade não, me formei depois de ter casado, né? Vim, me casei, aí fui para a formação, mas aí quando eu fui para a formação... Graduou em quê? Comércio exterior. Eu vim para a formação que eu já estava atuando praticamente na área. Eu vim só realmente fazer a graduação para agregar, porque eu já estava na área. Então, me formei em comércio exterior, mais de 20 anos que a gente está nessa área. E depois fiz pós em aconselhamento por causa da igreja. E aí eu tenho, então, um grande referencial que são os meus pais. Meus pais, meu pai e minha mãe me ajudou muito. Eu tenho uma tia minha, e vai aqui um beijo para minha tia, que foi a minha tia, ela era professora. Naquela época falava de magistério, né? Sim, o magistério. Não falava de pedagogia, falava de magistério. Quando o professor é respeitado, né? Minha tia Luciene, um beijão, tia. Um beijão, tia Luciane, Deus abençoe a senhora. E aí ela era minha professora quando eu tinha dificuldade. Então, quando eu estava em recuperação, ela que fazia, ela que me dava a recuperação. Então, foi uma grande ajudadora minha na época. Te livrou da... Opa! Quantas vezes? Clebinho, e aí? Exatas, humanas, onde que era a deficiência? A matemática, a física? Ninguém ouvindo? Não, tem não. Matemática e física. Física e química era triste. Tanto é que quando eu saí na época a gente falava do colégio, né? Do fundamental, que é o fundamental que você ia pro ginásio. Pro ginásio. Eu escolhi fazer curso técnico. Eu sou técnico em contabilidade. É nada. Sou técnico em contabilidade. Se eu te disser que nunca um balancete meu fechou, você acredita? Somos dois, então. Então, Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu fui para contabilidade porque eu sabia que naquela escola o curso técnico não tinha química e não tinha física. Ah, tá. Então, como eu não tinha química e física, eu falei, não, eu vou para cá porque aqui não vai ter essas duas, eu não vou ter como repetir.
Vem pela exclusão. Eu vim pela exclusão. Só que aí eu peguei um contabilidade geral. Aí você vinha para aquelas aulas onde você tinha que fazer balancete, razonete, Depreciação. depreciação. Porque e depois assim, você tem que fechar o balan e tem que bater crédito com a débito. primeira aula, o balancete, o tesão lá, né? O débito e crédito, ele fecha. Ele fecha. Mas daí quando entra a depreciação, aí não fecha. Mas não, Não, mas aí o pior não É é a isso. grande tribulação. Não, O pior é que ela isso, não né? dura tanto tempo, é só 7 A anos. prova rapaz. de contabilidade geral, ela era feita em 4 aulas. Pra você ter uma ideia. Eram 5 aulas, 4 era de prova. Então, eu começava na primeira, na segunda você entregava a prova para a professora, ia para o intervalo, voltava na terceira e na quarta para terminar a prova. Só que quando você chegava na terceira para a quarta aula, você tinha que já estar ali com os balancetes, com os razões, tudo lançado e batendo. E batendo. Aí, Aí você chega na quinta aula, para entregar, você vai só conferir. fazer o DRE, né? Quando você vai fazer, não está batendo. Aí como você vai achar o erro? Aí você pega a calculadora e diminui, tá dando 100, mas onde que tá 100? Não tem 100 aqui. Aí pronto, acabou a tua prova porque uma coisa não tá batendo com a outra. Então, assim, essa foi a minha vida de acadêmica, né? Muito balizada e baseada naquelas referências que eram os meus pais. Quando você vem para a igreja, falando de igreja, eu tenho um grande referencial, que foi um grande referencial, que é esse pastor Edizio que eu comentei, um grande, assim, foi... Ele viu em mim o que eu nunca vi. Nunca vi. Uma pessoa que tinha uma visão de liderança fora do comum. Tanto é que no nosso setor, a gente deve ter hoje uns 7, 8 pastores que ele que pegou a laço. Você e foi nos instruindo. Então esse foi um grande referencial para mim. E depois eu vim, quando o Itaim Paulista se tornou um setor, eu vim com uma graduação, posso assim dizer, né? Porque eu peguei um pastor Edson, um José dos Santos, né? Fica aqui meu abraço também, pastor Edson, que foi aquele tratorzão no Itaim. E ele era aquela base ministerial, o pastor Edson era um Referencial. Um grande referencial. Depois eu peguei 3 meses, pastor João Barbosa, também grande amigo. Em 3 meses consegui extrair muita coisa do João. Hoje temos uma amizade incrível. E o João tem muita deixo um coisa abraço para aqui pro João Barbosa, pastor João Barbosa. E eu vim nessa toada, pastor Edson, pastor João Barbosa, depois veio o pastor Elias, que aí dispensa comentários. Total. É um pai, para mim foi... Pastor Elias foi aquele pastor que quando eu ia pregar, ele dava oportunidade para pregar e eu tinha muito aquela Bíblia fininha, né? Aquela King James, NVI. Então quando eu ia pregar, você queria aquele negócio de uma Bíblia fininha, Quando eu ia pro púlpito, ele não gostava da leitura daquela Bíblia. Então ele pegava a Bíblia dele e falava, meu filho, lê na minha, para a igreja te entender. Então eu lia na Bíblia dele e depois eu voltava para a minha, né? Aí depois que eu abandonei, falei, deixa eu ficar logo na Bíblia do pastor, porque não vou ficar. Mas ele foi aquele pai, um grande pai, assim, pra gente, que nos instruiu muito. Deixo aqui também o meu abraço ao pastor Elias e irmã Marta, que são... E depois veio o pastor Veiga, que já é um pouco mais comedido, um pouco mais centrado relacionado ao ensino, né? Um ensinador. Um grande ensinador. Exímio ensinador. E ensinou muito pra gente também, o pastor Veiga tem uma estima muito grande por ele. E depois agora o pastor Paulo, que é outro pai também, fica aqui meu abraço ao pastor Paulo, que também tem nos ensinado, tem 2 anos que ele está lá. E que passou pelos caminhos que a gente passa exatamente, hoje, Exatamente, que foi Sente líder de dores. mocidade. Hoje você vê o pastor Paulo contar, foi diácono, foi líder de mocidade, foi líder regional. Sim. Aqui na Central, por um bom tempo. Então, assim, conhece as dores da gente que está aí trilhando esse trajeto aí com a nossa juventude. Então, e sem contar, e aqui quero fazer aqui um pedido, se puder fazer chegar ao pastor esse pedido, pastor José Wellington, meu pastor, se o senhor puder voltar para as nossas reuniões da UMADEB para dar aqueles exemplos que o senhor sempre deu, nós estamos sentindo falta do senhor nas nossas reuniões, dando aquela pincelada, contando aquelas histórias que o senhor sempre contou para nós. Isso enriquece muito. Quando o senhor puder voltar, por favor, pastor, volte, que está nos fazendo falta. Então, assim, são esses os referenciais que eu tive, tanto de família e também como de ministério. Eu louvo a Deus por essa escolinha que eu pude passar, que me deu assim a condição de chegar assim até onde nós conseguimos chegar hoje, por causa do exemplo dessas pessoas e por causa do exemplo também
de família. Eu vou querer trazer os meus referenciais. Tudo Não bem, sei se tudo sobra bem. tempo, né? Depois que ele... Só não pode. Deixa eu falar da leitura, né? A leitura. Eu vou pegar um dos livros. Maurício de Souza. Também, boa. Pra mim é um mega Aquele escritor. do Chico Bento é o melhor. Horácio. Quem comeu meu queijo, e eu vou incentivá-los a compre o inglês, o Eat My Cheese, e se esforce para ler ele em inglês, é muito bom. Uau. O Eat My Cheese. Então aqui, Quem Comeu Meu Queijo é um livro que eu... Pai, eu assim venci na vida. Eu li quando peguei os primeiros desafios da liderança. Interessante, né? Liderança corporativa. Interessante porque ele é um livro de uma experiência de um líder. Exato. A minha primeira experiência corporativa como um líder em uma empresa foi me dado esse livro. Quem Comeu Meu Queijo. Então hoje é um best-seller mundial. Ele pertence à grade do curso de administração. Exatamente. A minha época de administração era a teoria geral da administração do Chiavenato, né? Sim. Eu tenho, acho que uns 4 dele lá. E depois peguei no marketing também, peguei algumas coisas dele. Mas Quem Comeu Meu Queijo e daí a gente deixa um conselho aqui para você que é líder, que está nos assistindo, e já estamos fazendo as nossas considerações finais. A liderança, quando eu vejo e entendo que o maior exemplo de liderança e administração de pessoas foi Jesus. Ele consegue juntar judeu, publicano, zelote, no mesmo grupo. E nós tivemos um podcast aqui com o Gutierrez. O Gutierrez falou um negócio que para mim cravou, que existe uma diferença de tribo e de comunidade. Tribo, todo mundo pensa igual, todo mundo luta igual. Comunidade, não. Cada um tem uma mente diferente e eles se encontram em grupo e conseguem encontrar um equilíbrio e fazer as coisas acontecerem. E Jesus, ele mostra isso de uma maneira muito clara dentro da sua administração. Mas para os líderes, fica a recomendação. Não senta na cadeira e fala: o que eu vou fazer? Se você não encontra referência em pessoas, comece a consumir, além da Bíblia, além de livros voltados para a área teológica, navega um pouco dentro de nomes aí da administração. Porque, gente, não tem erro. Tudo que você vai ler lá, se você colocar as lentes dos evangelhos, você vai ver que é muita coisa baseada em Cristo. Eles só não citam, mas é muita coisa baseada em Cristo. Napoleão Hill é um ícone e ele usa muito Salomão. Ele usa muito a Bíblia como referência. É que no Brasil a gente não tem tantos escritores da liderança, mas quando você olha para os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, ou os presidentes dos Estados Unidos, eles tiveram por décadas conselheiros para a administração, pastores. Não, aliás, se você pegar a literatura americana, né, você tem muita coisa de referência dos escritos na linha de liderança, né? Todos eles são evangélicos. São evangélicos. Agora, a parte do pastor Idaí, senão a gente vai estourar no horário ali, ele quer voltar ao tema que ele escapou ali e falar sobre os referenciais. Eu ouvindo o pastor Cleberson falar aqui, eu trouxe um momento, né, de conteúdo aqui. Eu acho muito interessante de que o que esses homens que Cleberson falou e que nós temos como líderes, eles poderiam não ter tido a mesma base que nós estamos tendo como oportunidade de formação. Com certeza. Mas eles tinham que muitos pastores de movimentos atuais não tiveram uma linha de relacionamento intenso com Deus. E isto... essa relação eu não quero perder. Eu venho de Minas Gerais, eu toquei na banda, sou mineiro, toquei na banda
do Templo Central em Belo Horizonte, congreguei com o pastor Anselmo Silvestre, que foi vice-presidente da Convenção Geral durante muito tempo, e saí de lá muito cedo, né? Eu sou de nascimento mineiro, mas de alma eu sou paulista. Eu estou aqui desde os meus 14 anos. E naquela época não se tinha grupo de adolescentes, se tinha a banda, e a banda que segurava os jovens dentro da igreja, né? Então eu fui resguardado por isso. Quando vim para São Paulo, eu fui congregar no setor de Parque São Lucas, e eu, diferente do pastor Kleberson, que permaneceu num local, eu fui meio que peregrino, um ermitão, né? Então eu passei pelo setor de Parque São Lucas, na época, numa das congregações chamada Vila Industrial, pastor Apolinário, que tinha como pastor setorial o pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Então ele foi meu pastor na minha adolescência e boa parte da minha juventude. Então conheço o pastor, carinhosamente chamamos de Dueto, Lídia, os meninos, né? Que era assim que a gente tínhamos no setor. Então ele foi meu pastor da adolescência e uma parte da juventude. Ele me indicou na época para a juventude, me casei, e de lá eu fui para o setor de Mogi das Cruzes. Fiquei com um pastor que muito me ensinou a amar as cartas paulinas, pastor Carlos de Souza, que já dorme no Senhor. Foi um homem que me ensinou a cadenciar a formação bíblica, doutrinária. Então aprendi muito com este homem que, recém-formado na escola teológica, me colocou para lecionar para obreiros na sede. Então trabalhei com ele muito diretamente, foi um grande mestre para mim. Saí de Mogi das Cruzes, voltei para São Paulo e encontrei com outro pastor que, para mim, ele se tornou um gigante numa referência de espiritualidade, que também já dorme no Senhor, tanto o pastor Carlos de Souza quanto o pastor Pedro Isaías, no setor de Vila Gumercindo, no Alto do Ipiranga. No setor de Parque São Lucas, como a saída do pastor José Wellington para o setor de Guarulhos, eu passei por mais 2 pastores, pastor Mardônio, passei também com o pastor Edson de Melo, que dirigiu o setor de Diadema, fez o meu casamento e aí me acompanhou durante um tempo. Então em Mogi, depois vim para Vila Gumercindo, pastor Pedro Isaías, depois fiquei com um outro pastor José Carlos, e que logo em seguida eu encontrei-me com um pastor que foi meu professor de ética pastoral, pastor Adeli, e que me levou para o setor de São Miguel Paulista, e num local que eu estou já há 17 anos, né? Então, foi com a partilha destes grandes homens de Deus e de uma mentoria e aconselhamento espiritual que eu pude fundir o secular com essa construção de vida com Deus. Puxa vida, até eu fiquei com vontade de falar dos meus pastores, mas acabou o tempo. Depois a gente vai gravar um programa só para falar dos pastores que a gente já teve. Olha aí, uma boa temática, hein? Não vai começar não. Não vai começar não. Gente, acho que é isso, rapidinho, acho que 1 minuto, considerações finais, nem isso, 40 segundos aí de cada convidado, considerações finais para a gente poder encerrar, senão a produção corta a gente pelo pescoço. Clebinho. Deixa eu começar, senão ele demora. Quero deixar aqui o meu abraço, a minha gratidão em poder estar aqui com vocês. Não, isso aqui para mim é mais do que um podcast, uma reunião de amigos. Então, vocês sabem a consideração que eu tenho por vocês. Daí também é meu irmão gêmeo. E Deus abençoe pelo convite e deixar aqui esse conselho, se assim posso dizer, né? Quem diz assim que conselho não se dá, se paga, né? Se vende. Se vende, né? Então deixo aqui um conselho, principalmente para você que está liderando ou que quer liderar no período, na atualidade. Não esqueça dos antigos, não. Não esqueça daqueles que passaram, que lideraram. Mesmo que tenhamos aqui hoje uma gama muito, muito grande aí e uma condição muito forte de ter informações de tantos e tantos líderes, olhe para quem te liderou, para quem já passou pela tua vida, quem já te ofereceu, nem que seja o mínimo possível, mas olhe para o teu líder aí que já tente extrair alguma coisa dele, que eu acho que é o grande
cerne de nós tentarmos extrair alguma coisa daqueles que estão com a mão sobre a nossa cabeça. Deus abençoe, que possamos estar aqui outras vezes. E não cuida eu, que ele fala muito. Né? Eu me faço valer do mesmo sentimento de gratidão. Gratidão é a palavra de ordem do meu coração. E penso duas construções. A primeira é de que estar aqui nessa partilha com o pastor Kleberson é de suma importância. É um irmão, um amigo de caminhada, que também os céus nos apresentou, né? Então me sinto bastante feliz por isso. Estar na mesa aqui com os amigos, pastor Renato, Yuri, para mim muito importante. Eu acredito que esta é uma memória boa, saudável e respeitosa, de que nós devemos trazer a boa lembrança dos nossos líderes, porque todos nós precisamos de ter essa liderança. Segundo aspecto, ter uma cosmovisão coerente. É de um pensador que diz que todo líder precisa ter na mão a Bíblia e na outra mão um jornal, ou seja, ter uma cosmovisão coerente, um pensamento saudável para que ele possa viver para além dos ambientes fronteiriços. Fora isto, uma construção de vida respeitosa, com amor ao próximo, porque nós estamos inseridos dentro de uma comunidade que requer o espaço de respeito, espaço de diálogo e, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 5:14, que acima da lei dos profetas o maior mandamento é esse, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado por estar aqui e de certo que foi singular e a minha alma está festiva por poder partilhar um pouco dos bastidores da construção da nossa vida. Obrigado. Acabou, né? Acabou. Tchau.